Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia, toda terça-feira às 13 horas, aqui pela nossa BCC Television, bcctelevision.com.br. Nos acesse, estacione nesta esquina onde tudo acontece. Esquina da Cultura traz todas as manifestações culturais, teatro, dança, música, circo, enfim, tudo que fale, que traga cultura para o nosso povo tão necessária, né, a cultura para um país. E hoje nós vamos ter aqui um ator falando de um espetáculo super bacana. Eu tenho a honra de receber aqui no Esquina da Cultura Ítalo Laureano. Seja bem-vindo ao Esquina. Olá, Marta, toda a galera aí do Esquina. Prazer é meu falar aqui em nome do Grupo 415. Agradecer vocês aí pela oportunidade e pelo canal, né? Um programa tão importante que está sempre falando da cultura, dos eventos culturais que acontecem no Brasil e aí também na cidade de São Paulo. Que maravilha! Você faz parte do Grupo 415, né? Teatro do Comum, que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Como que foi criado o grupo? Bom, a gente é de Belo Horizonte, o Grupo 415, ele nasceu há 15 anos atrás. A gente, nesse ano, inclusive, está comemorando 15 anos de existência e resistência, se assim podemos dizer também. Sim. E o grupo nasce com 5 estudantes no curso de teatro da UFMG, na graduação. A gente já tinha passado pelo curso técnico da UFMG também, era um curso de 3 anos, mas de nível técnico, e aí depois a gente ingressou na graduação, e aí teve uma disciplina de uma professora chilena que chama Sara Robo, uma disciplina que falava sobre teatro latino-americano. E aí nós nos encontramos nessa disciplina e como iniciamos ali um processo de pesquisa, essas coisas de trabalho, de escola mesmo. E na sequência a gente falou, poxa, acho que vai dar um caldo esse encontro aqui, a gente podia pensar em montar alguma coisa. E aí a gente monta o nosso primeiro espetáculo, que se chama É Só Uma Formalidade. Isso foi em 2007, e a fundação do grupo, né? E aí, em 2009, a gente monta o primeiro espetáculo que se chama É Só Uma Formalidade. De lá para cá, a partir desse encontro aí, a gente já está no 8º do espetáculo. Tragédia é o nosso 8º trabalho ao longo desses 15 anos. Que maravilha! Parabéns pelo grupo. Espero que vocês tenham uma vida longa e nos traga muitos espetáculos, né? E vocês estão estreando esse aqui em São Paulo, né, no Sesc Vila Mariana, o seu 7º espetáculo, né, sua 7ª peça, que é Tragédia. E nesse espetáculo, Ítalo, vocês trazem de volta, né, uma tragédia grega que é antiga, né, com um olhar contemporâneo, né, e com as mesmas, vamos dizer, mazelas que o ser humano tinha à época, né? Essa obra é muito antiga, antes de Cristo, né? Foi escrita por Sófocles, se não me engano, 442 anos antes de Cristo. Então, assim, e a gente vê que o humano, né, o ser humano, continua com as mesmas preocupações, com as mesmas mazelas, com as mesmas dores emocionais, enfim. E por que vocês trouxeram isso baseado nessa tragédia grega? Quando a gente entrou para montar, para iniciar o processo, o grupo tem uma característica muito assentada de criação. A gente trabalha com criação coletiva e dramaturgia autoral. Esse espetáculo, antes de entrar na sua pergunta, ele traz uma novidade para a gente. É a primeira vez que a gente convida um diretor de fora para compor o coletivo e trabalhar com a gente, mesmo com essa ideia de criação coletiva, né? E foi o Ricardo Alves Júnior, que além de ser diretor de teatro, também é cineasta. E quando a gente entra em 2019 para montar esse espetáculo, a gente está vivendo um momento de muitas
muitas angústias, né? Vamos dizer assim. Devido à pandemia também, né? Que começou em 20 depois, né? A pandemia veio depois até, mas nessa época era um momento de muita polarização política, tinha passado as eleições em 2018, e todas essas questões, como você mesmo disse aí, sagamente na abertura, né, das ansiedades do ser humano, vamos dizer assim. E toda essa questão, por exemplo, da polarização política, nessa discussão de lados políticos, o espaço da mulher, o espaço da mulher preta, a voz, né, da mulher, até de toda a recepção que a sociedade vinha tendo a partir do resultado até das eleições de 2018. Além disso, em Minas, mais especificamente, né, a gente estava passando por um momento dos rompimentos das barragens, a barragem de Brumadinho tinha acabado de conter mais de 200 mortes, e aí, com o processo de trabalho, a gente sempre, como a gente trabalha com dramaturgia autoral, a gente sempre olha muito para o contexto em que a gente vive, para a gente poder criar as nossas obras. E aí, eu lembro que a gente estava falando sobre a questão de desenterrar os mortos que estavam desaparecidos lá após o rompimento da barragem em Brumadinho. E aí a gente chegou no texto que virou inspiração e espinho dorsal para a gente nessa criação, que é o texto de Antígona, que é a tragédia grega. E, ao contrário, tem uma questão aí fundamental, tanto no nosso contexto atual de 2019, atual que eu falo da criação, quanto na obra de Antígona, que é a questão do direito de enterrar. E aí a gente falou, poxa, acho que aqui a gente vai poder ter um bom material para a gente se debruçar, né? E aí a gente chega na tragédia grega, né? A gente pega ali o Édipo e começa a estudar toda a tragédia familiar, vamos dizer assim, de Édipo, né? Antígona, Creonte, e aí a gente monta a tragédia trazendo de uma forma a contextualizar também essa coisa da polarização política, né, que a gente também estava vivendo naquele momento, e não é nenhuma novidade falar, a gente está vivendo até hoje, né, essa coisa toda aí da polarização. E aí a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir isso, né. Mas por que eu falo discutir, Marta? Eu acho muito interessante. O grupo não trabalha muito com uma ideia de tese nas nossas obras teatrais, nos nossos textos. A gente sempre pensa muito em trabalhar com perguntas, né? Perguntas que são lançadas para o espectador. Muitas vezes essas perguntas elas não são lançadas de forma normal, uma pergunta mesmo. Às vezes é uma imagem, né? Às vezes é uma cena inteira que comporta toda uma pergunta. Então, isso eu acho interessante, assim, não é que a gente não saiba o que a gente está querendo dizer, mas é que a gente não quer dizer diretamente ao público o que ele tem que pensar, mas sim fazer pensar para que ele possa chegar a uma reflexão, inclusive a temas que já estão assentados na cabeça dele. E vocês trazem nesse espetáculo temas filosóficos e também os temas políticos, né? Atuais, né? Com essa releitura que vocês fazem de Antígona, vocês trazem esses temas filosóficos e políticos para os dias de hoje. E aí a gente percebe, né, através dessas perguntas não diretas, vamos dizer assim, o quanto nada mudou, né? Vocês trazem aí também, vocês falam sobre justiça, né? Vocês falam sobre violência, vocês falam sobre apagamento de memória. É isso que vocês trazem também no espetáculo, né? Essa justiça, violência e apagamento de memória é tudo o que está acontecendo no nosso país, é isso? E pelo que vocês tratam no espetáculo? Sim, nada mais atual, né? Nada mais atual que isso, né? A Antígona, por exemplo, nossa Antígona, ela
ela é feita pela Regiane Faria, que Uhum. inclusive é uma atriz incrível, que agora está até no filme que vai representar o Brasil aí para tentar uma vaga no Oscar, que é o Marte 1. Só fazendo um adendo aí, o Marte 1, ele foi lançado no Brasil e onde? Onde as pessoas viram o filme ou ainda vai ser? Como é que está essa história no filme? Ah, o Marte 1, olha só, o Marte 1 fez mais de 33 festivais e mundo afora, estreou aqui no Brasil, ganhou 4 Quiquitos em Gramado, e agora ele está nos cinemas, ele está nas salas Unibanco, Belas Artes. Em Ok. São Paulo, não sei exatamente quais as salas, de Itaú Cultural, deve ter alguma sala que está passando dele, mas é um filme que ganhou um fôlego, inclusive, Marta. Era um filme que ia ficar apenas uma semana em cartaz, né? E ele já ganhou aí já está na segunda semana, com mais de 30 mil espectadores. É um filme. Foi indicado ao Oscar? Isso, é um filme que vai representar o Brasil, né? Para tentar uma vaga de melhor filme estrangeiro. Agora, o filme é maravilhoso mesmo, assim. Eu vi os outros filmes que estavam concorrendo aqui, alguns deles, né? Mas Uhum. é um filme muito atual também. É um filme muito, um filme muito de pergunta também, nesse sentido que a gente estava falando, sabe? Mas, enfim, se a Mas vamos galera voltar, tiver. vamos voltar para o Antígona, né? Vamos Nós somos voltar para antes. dessa tragédia grega e do espetáculo Tragédia. Que Eu disse A Rejane faz a Antígona, né? isso, eu entrei nesse assunto do filme porque eu estava falando da Rejane, que é maravilhosa, e a Rejane é uma atriz preta. Isso é muito, 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 muito forte. Isso é muito forte, porque a maioria das leituras, né, que a gente vê de Antígona, né, que é uma personagem ícone do teatro mundial, a maioria é interpretada por atrizes brancas, né? Então, quando a gente traz Antígona e põe esse corpo preto em cena para dizer aquele texto, e para pensar sobre a relação de poder, sobre o lugar da mulher, sobre o lugar da mulher preta, sobre o discurso da memória, sobre o apagamento da memória, quando a gente traz esse corpo, põe ele em cena, isso tem uma força muito grande e muito política. Então, a gente pensa até que nem é necessário ficar trazendo tese, porque a própria imagem da Rejane, juntamente com a obra toda, já completa, de alguma forma, uma perguntinha dentro do que eu estava dizendo aí. Né? E aí você estava falando, são temas muito atuais em relação às tragédias gregas e a atualidade e tal. São temas, porque está falando exatamente sobre isso, né? Sobre fundamentalmente, para mim, sobre o poder. As nossas relações, né, de seres humanos, tanto hoje quanto antigamente, elas são pautadas muito pelas relações de poder, né? E Antígona é exatamente isso, ela bate de frente com o poder de um homem que tem ali a caneta, por assim dizer, e que diz que ela não pode enterrar, e ela fala, eu vou enterrar, eu quero, e ela bate de frente com o homem. Então, essa imagem já é muito forte. E, além disso, a gente traz também, de alguma forma, uma figura muito emblemática na tragédia grega e muito importante também, que é o Tiresias. Porque o Tiresias é o cego que tudo vê, né? Mas ele não tem o poder de interferir no que ele vê. Né? Ele pode prever o futuro, mas ele não pode mudar ele. E isso é muito interessante, né? Assim, nos tempos atuais, né? A gente consegue olhar um pouco para o futuro e tentar e entender por onde que a gente está caminhando, né? A partir daí, mas essa dificuldade de a gente interferir nele, né? Como interferir? E aí a gente propõe na nossa dramaturgia um encontro que não acontece na tragédia grega, que é o encontro do Tiresias com a Antígona. Ok. E e aí eles, na nossa obra, eles se encontram, né? A gente põe eles para bater uma bola, porque são figuras muito interessantes nesse ponto de vista, porque a Antígona está aqui muito a fim de mudar, né? Da mudança. Ela pensa o presente, né? Ela quer mudar o presente que ela está vivendo,
E o Tiresias faz muito esse contraponto de quem está vendo o futuro e está dizendo para ela, para quê, né? Para que você está tentando mudar isso? Sempre vai ser assim, sempre foi assim, não é você que vai mudar, vamos dizer assim. E É. aí ela vem com a força da mulher preta, e eles têm um diálogo maravilhoso. Não vou dar um spoiler aqui. Não, não dê spoiler, não. A gente vai ver agora umas fotos vou pedir para a produção passar, depois a gente comenta, tá bom? Se você quiser comentando, pode ser, produção? Pode ser, né? Vamos lá. Aí tá a primeira foto. Eu amo essa foto. É o seguinte, a gente trabalha, acho importante falar também, que eu falei do início aqui, que a gente trabalha com o Ricardo Alves Júnior, que é o diretor dessa peça, que veio, um querido, ele veio, ele já conhecia o grupo, né? Então ele veio somar com a gente nessa criação coletiva. E ele traz uma mescla de linguagem. Vocês podem ver aí no canto que tem uma câmera na mão, e ele traz essa mescla de linguagem, trabalhar um pouco tanto o teatro quanto a linguagem audiovisual. E aí a gente tem essa imagem, por exemplo, que estava sendo projetada lá, é uma imagem ao vivo, né? A gente faz essa Essa imagem. primeira. Ah, Tá vendo? A câmera tá tirando aqui da esquerda para a direita. E aí a essa gente trabalha. está na mão dele, do diretor, ou ela está colocada em um local? A Não, câmera. a câmera ela é manipulada o tempo todo por nós, atores. Olha que maravilha. A gente deu uma oficina para a gente, né, ao longo do processo, para que a gente também pudesse manipular a câmera, e ela vira um personagem ali dentro da história. Aí já é uma foto de agradecimento, já é o final do espetáculo. E aí vocês estão vendo Que também que maravilha. tem uma mesa de sinuca. Sim, sim. E a cena toda, a peça toda se passa ali. É só essa cena, né? Isso, a gente trabalha com essa mesa de sinuca o tempo inteiro. A gente chegou na sinuca para pensar um pouco como os jogos de poder e a própria vida é aleatória, né? Assim como o jogo de sinuca, né? Que uma bola, você bate numa bola, ela bate em outra e revira a mesa toda. E isso é a política, isso é a vida, né, cotidiana, isso são as relações. Essa aí já é uma cena que é de projeção, de cinema feito ao vivo. A câmera está bem focada no rosto dos atores, e isso aí é o telão. O telão são duas portas que a gente usa. A cenografia é bem legal, viu, Marta? Não é porque a gente que fez, não, assim. É uma cenografia bem legal, é da Thalita Mota, que é uma excelente atriz aqui, atriz e criadora, vamos dizer assim, aqui em Belo Horizonte, dá aula lá no UFMG também. E aí a gente criou um espaço, vamos dizer assim, um espaço coringa. A gente tem essa mesa de sinuca, essas duas portas de metalon, que são aquelas portas antigas de bar, que a gente sobe e abaixa, sabe? Em bar. E a gente tem umas caixas, que são aquelas caixas como se fossem engradados de verdura, de cerveja. E a gente vai manipulando esse cenário ao longo do espetáculo para a gente poder criar os ambientes que a gente precisa para contar essa história, né, o nosso trajeto. Que maravilha isso. E vocês trouxeram para dentro do teatro, que foi uma discussão tremenda durante a pandemia, que audiovisual não era teatro, mas todos os artistas, a maioria deles partiram para isso, fizeram espetáculos sensacionais dentro das suas casas. E vocês agora estão trazendo esta ferramenta, que eu acho que é mais uma ferramenta para o ator mostrar o seu trabalho, inclusive que vai para o mundo, né? Possível ir para o mundo todo. Você já trazendo essa linguagem, uma questão que rolou muito na pandemia era, mas isso veio para ficar, isso tem a ver, colocar isso também dentro do teatro, na atmosfera do teatro, que acontece ali em loco e que nunca é igual. O espetáculo pode estar anos em cartaz, mas toda apresentação é uma apresentação, você sabe disso. E vocês conseguiram trazer, e acho que responder essa pergunta, que sim, é possível trazer o audiovisual para dentro do teatro. É isso que vocês também estão se propondo, a proposta do grupo também é essa, e achei sensacional. Me fale mais sobre isso.
Então, no grupo, tanto Rejane, mais Rejane e eu, a gente tem um trabalho muito recorrente, né, no audiovisual, tanto em novela, em filmes, seriados. Então, a gente não se dedica somente a interpretar, né, no teatro, a gente trabalha também com cinema, com audiovisual, vamos dizer assim. Outra linguagem, que é outra linguagem, né? Isso que é outra linguagem. E, né, a gente já tem aí pessoas fazendo isso muito antes da pandemia, né? A própria Jataí, tem uma galera fazendo isso, tanto aqui no Brasil quanto fora, explorando, né? Explorando essa linguagem do audiovisual dentro da linguagem teatral. O que a gente faz, e aqui eu acho isso interessante, é que não entra nenhuma imagem projetada que foi gravada anteriormente. A gente sempre, mesmo entrando com a linguagem do audiovisual, a gente trabalha com o presente, com o aqui e agora. Então, a Sim, cena isso é que o público sensacional. vê... Lembra o Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Vocês trouxeram a câmera para dentro da cena do teatro, ali ao Sim, vivo e a cores. sim. Sensacional. Quero te dar os É, parabéns e acho que respondeu essa pergunta que foi feita muito aqui no programa, inclusive pelos atores e tal, de como fazer isso e de como e se isso viria para se agregar à linguagem teatral, que é muito ali eu também. acho que toda, desculpa, eu acho que toda a discussão ela é importante, mas eu acho que quando a gente começa a colocar muito limite para o que é e para o que não é, a gente começa a perder o que a arte tem de essencial, que é a ausência de limite, que é poder fazer o que você sente como necessidade como artista. Se a sua necessidade é colocar uma câmera, transmitir aquilo ao vivo, ou é entrar com projeções já gravadas anterior, ou é fazer um espetáculo que ao mesmo tempo que ele acontece para algumas pessoas ali no teatro, ao vivo, em loco, visto pelo olho, as pessoas podem assistir a transmissão do outro lado do mundo. Eu acho que não dá. Acho que quando a gente começa a colocar muito limite, a gente começa a cercear um pouquinho o que poderia ser Novo, interessante. né? Muito novo, né? Porque muitos atores falam isso não é teatro, eu me recuso a fazer isso, ouvi muito isso de vários atores, mas a gente tem que ver que é um novo chegando e que por que não, né? É, Colocar o audiovisual dentro ali da cena ao vivo, em loco. É sensacional, acho que essa proposta de vocês e esse pensamento de que esses limites não podem. A arte veio justamente para romper com os limites, certo? Para. total. Senão a gente começa a ser o que a gente não quer que façam com a gente, né? Quer nos intimidar, quer falar isso pode, isso não pode. Então, assim, nesse sentido, eu acho muito interessante. E é legal que a gente fez isso em 2019, durante a pandemia, a peça estreou em 2019, e durante a pandemia a gente fez até pelo SESC, o SESC Pompeia, a gente fez uma transmissão desse espetáculo Tragédia ao vivo, pelo, acho que é SESC em Casa, alguma coisa assim, um projeto bem legal, e foi muito legal a experiência de fazer. E Não tem. tem uma outra coisa legal também, Marta, que eu queria falar, é que são linguagens muito diferentes. Se a gente souber manipular essas linguagens, a gente consegue alcançar coisas inimagináveis. Então, assim, acho que uma completa a outra, né? A gente tem o teatro normalmente a gente tem ali a luz que delimita, põe o foco, aí você está vendo só o ator dentro daquele foco, mas normalmente você tem uma visão do todo, né? A gente tem uma visão do todo. Isso está mais relacionado ao teatro. Eu vejo esse foco aceso, mas eu estou vendo o todo aqui. Eu não deixo de ver esse todo que está na penumbra e tal. O cinema já faz uma coisa que é fantástica. O cinema, através do enquadramento, ele é capaz de me mostrar só essa parte. E eu consigo viajar só nela. Então, assim, eu estou dando um exemplo só porque esse assunto ele não importa também, né? Mas eu estou dando um exemplo só para a gente
pensar um pouco, porque são coisas muito distintas. Se a gente souber jogar com elas como artistas, a gente pode construir obras bem interessantes, assim, do ponto de vista estético, conceitual, sabe? Dúvida disso. E tá a prova aí com o espetáculo da tragédia, o audiovisual fazendo parte ali em loco da cena. Ítalo, eu vou chamar um comercial rapidinho, volto já já com você e com você que está aí conosco. Não foge não, que esquina volta já já. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com o Ítalo Laureano, que está falando sobre o espetáculo Tragédia, sensacional, um espetáculo aí, fazendo usando a obra de Antígona, né, fazendo uma releitura e trazendo para a gente grandes novidades nesse espetáculo, inclusive uma delas que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco, é a trazer para o teatro o audiovisual ali em loco, junto com os atores, projetando assim imagens. Nossa, é fantástico isso. Mas, Ítalo, antes de conversar com você também, eu quero chamar a nossa sacerdotisa Milene Sintra, que é o momento do nosso Esquina da Cultura com o quadro Espiritualidade em Foco. Pois é, a dica de hoje de Milene Sintra. Vamos ver. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Quando nós desenvolvemos a autoestima, nós deixamos de ser refém do medo. Nossa vida para de acontecer num piloto automático de negação, de rejeição. A autoestima é a base da aceitação. Quando você se olha no espelho e vê o belo e gosta do que vê, na verdade você não está falando de autoestima. Tudo isso é muito superficial, porque nós não somos a nossa imagem, nós não somos só o corpo físico, nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos desenvolver a nossa aceitação e a nossa espiritualidade. Existem algumas dicas que eu vou lhe dar hoje para favorecer a sua autoestima. Então, cuide da sua alimentação, faça atividade física, limpe os ambientes onde você vive, a sua casa, o seu trabalho. Preocupe-se com este bem-estar também, né? Filtre o seu pensamento, perceba quais são os pensamentos que permeiam o teu dia a dia. Você é mais pessimista? Você é mais otimista? Cuide disso. Filtre estes pensamentos e ordene para que eles comecem a ser mais positivos na maioria das vezes, né? Procure também ter momentos de lazer e boas noites de sono. Trabalhe a sua espiritualidade através da meditação. Espiritualidade não precisa ter cunho religioso. Lembre-se que espiritualidade são caminhos onde você conecta o visível e o invisível. Lembre-se, é extremamente importante trabalhar a sua autoestima. Vai fazer você viver de uma maneira muito melhor e ter mais condições de se sentir uma pessoa feliz. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas.
de volta aí, depois dessa dica maravilhosa da nossa sacerdotisa Milene Sintra, cuidando do nosso lado espiritual, né? Que é um dos pilares do ser humano, cuidar da nossa espiritualidade. Enfim, voltando aqui com o Ítalo. Ítalo, e vocês também estão comemorando 15 anos de grupo, né? Os 4 ou 5, com esse espetáculo Tragédia. Vai ter bolo? Vai ter alguma coisa além do espetáculo? Conta pra gente. Tem que ter, né? Nossa, tanta história junto. 15 anos é uma vida, né, mano? É uma vida. Nesses 15 anos mudou tanta coisa, né? Eu hoje sou pai de 2 filhas, a Regiane agora vai ser avó, tantos encontros, tanta coisa aconteceu, né? A gente passou por tanta dificuldade junto de criar, mas eu sempre gosto de salientar que os 15 anos de grupo, com a mesma formação, né, que isso também é muito interessante, esses 15 anos, eles celebram uma coisa muito pouco difundida hoje, que é o pensamento coletivo, né? A gente vive uma sociedade muito individualista, né? Para falar um pouco até do Bauman aqui, as relações muito líquidas, né? As pessoas, não deu certo no primeiro momento, as pessoas já descartam umas às outras, enfim. O 4 ou 5 eu acho que é um ato de resistência, sabe? Estar junto, criar teatro junto há 15 anos, pensar dramaturgia em 15 anos, né? Criar coletivamente. Eu acho que é um ato de resistência e ele diz muito, sabe? Pelo menos para nós, ele diz muito nesse tempo em que a gente está vivendo. Assim. É uma construção contínua, óbvio, de muita coisa boa, de muita dificuldade, muito percalço também. A gente ainda está passando por um momento de muitos ataques à cultura, né? Sim. E o grupo está inserido nesse contexto, né? A gente, inclusive, é um grupo que trabalha de forma muito incisiva aí, o pensamento crítico junto ao espectador, esse espectador emancipado, que, né, como eu disse aqui no início do programa, que não só recebe a obra, mas que possa pensar a obra, e que essa obra possa, de alguma forma, reverberar num posicionamento dele diante a sociedade, diante as relações pessoais. Então, assim, é um ato de muita resistência. 15 anos é muita felicidade, e representa, acho que a palavra que representa para a gente é resistência. Só para falar que eu não falei ainda, eu falei da Regiane, mas nesse espetáculo também tem o Marcos Coleta e o Assis Benevenuto, que estão em cena, então somos nós 4. O Marcos Coleta e o Assis Benevenuto, eles assinam também a dramaturgia, inclusive no grupo, tem uma coisa da formação do grupo que é muito interessante, assim, ao longo desses 15 anos, a gente foi encontrando lugares em que cada um se encontrava também, além somente da atuação e da direção, né, que nós 4 somos atores e diretores. E o Marcos e o Assis, eles se encontraram muito na dramaturgia. Então, todas as nossas obras, as 7 que você falou aí, todas as nossas obras, elas foram lançadas também em livro. O Assis fundou uma editora que se chama Editora Javali, que é uma editora exclusiva de dramaturgia, de livros de teatro e de cinema. E essa editora, a gente publicou todas as nossas obras por essa editora, além de vários outros grandes autores aí contemporâneos a nós, Grace Passou, o pessoal até da Companhia Hiato aí de São Paulo, tem uma galera, assim, o book da editora é muito grande, assim, de autores. E aí a gente lança... A gente consegue os livros pelo site da editora? Onde a gente consegue adquirir esses livros? Consegue pelo Javali, é só colocar editorajavali.com.br, que tem lá o site da editora, as pessoas podem entrar aí, quem estiver assistindo a gente, que dá para adquirir, e aí manda, enfim, via correio e tal, manda para o Brasil inteiro. E sempre, ao final dos nossos espetáculos, a gente faz uma banca de livros. Isso é uma coisa também que a gente sempre pensa
como ideia mesmo, como conceito do grupo, sabe? De difundir a dramaturgia contemporânea, de alguma forma, pensar o apagamento da memória, que nem a gente estava falando do espetáculo, né? Mas pensar também que esse apagamento, ele acontece até nas nossas obras, né? Às vezes a gente vê um espetáculo e você fala, nossa, que espetáculo maravilhoso. E aí, se tem um registro dele em livro, você pode levar aquele livro para casa e fluir a obra de uma outra forma, né? Não só assistindo, mas lendo e estudando aquela obra. Então, isso é um braço que o 415 tem, assim, desde a sua fundação também, que é essa possibilidade das publicações das suas dramaturgias. Além disso, tem a Maria também, que é do grupo, que é a Maria Mourão, que também é atriz, mas no grupo ela trabalha com a nossa produtora. Então, ela é o nosso vamos dizer assim, o nosso eixo aí para organizar a agenda, organizar todo o trabalho aí que fica por trás, que é a Maria Mourão. Vocês têm aí toda uma estrutura já, né? O grupo, afinal, tem 15 anos, está comemorando os 15 anos com esse espetáculo, A Tragédia, né? E isso me lembra também, o Esquina da Cultura tem a mesma idade que vocês. E também está resistindo. Estamos aqui resistindo porque realmente a gente sabe, né, da dificuldade de ser artista nesse país, e, enfim, com um governo tentando apagar a cultura, tentando, vamos dizer assim, até censurar muitas coisas, mas a arte resiste, tem que resistir, porque é aí que a gente consegue fazer mesmo com que as pessoas reflitam. Enfim, vamos ver mais fotos? A produção tem mais fotos aí, vamos colocar. Você comenta, por favor, Ítalo. Olha aí. Claro. Essa foto ela é de um trecho que é mais do início do espetáculo, tentando não dar muito spoiler, mas eu acho isso interessante, assim. A peça começa com nós três, como se fosse uma conversa de boteco, jogando sinuca. E aí, são 3 homens brancos discutindo conversa de bar. É uma conversa um pouco mais elevada, não chega a ser uma banalidade. Ali eles falam de política, sobre a vida deles e tal. E eles ficam um bom tempo falando sobre isso, e a Antígona, que é essa figura que a Regiane faz, ela não chega. Ela só aparece até então pelo audiovisual, pela projeção, ela está aí no camarim, vamos falar assim. E aí, depois de quase 40 minutos de 3 homens brancos ali discutindo o futuro, aparece essa figura, essa mulher preta, para poder jogar uma avalanche em cima deles, assim. Isso é muito legal, essa curva que o espetáculo faz, eu acho muito interessante. Isso é muito bom. Essa foto não é a Regiane. Agora é um spoiler. A Regiane está com uma agenda muito louca, né? Então, ela está gravando uma série, está até em São Paulo, aqui gravando uma série, e a gente conseguiu que ela faça com a gente apenas o dia 29 e o dia 30. Então, ela vai fazer a estreia da nossa temporada, dia 29 e 30, e as demais apresentações, quem vai fazer vai ser a Michele Bernardino, que é uma atriz de Belo Horizonte, fantástica, e é muito legal, porque a Regiane é uma mulher mais madura, é uma mulher de 60 e poucos anos, já vivida. Michele é uma mulher de pouco menos que 30. Então, são antígonas muito diferentes. Então, são espetáculos muito diferentes com uma atriz e com a outra. Então, inclusive, quem tiver a oportunidade de assistir com as duas, né, claro, for assistir, curtir, volta para assistir com a Michele, porque ela também tem uma atuação fantástica. Essa cena aí é uma cena que a gente... Tem uma coisa que a gente trabalha nesse espetáculo na dramaturgia, Marta, que a gente trabalha com alguns idiomas. A gente trabalha com o Guarani, que é indígena, né? E a gente trabalha também com o italiano. Então, tem um determinado momento do espetáculo que tem umas viradas, e é uma forma da gente pensar um pouco a história do nosso país e de como as coisas se repetem, foi trabalhando um pouco a questão dos idiomas. Então, a gente vai lá no Guarani,
depois a gente vai lá no italiano, depois a gente chega no português. Bem interessante também. Interessantíssimo, né? A gente está recomendando aqui a obra Tragédia, mas e vocês também estão aí recebendo indicações de prêmio também, né? É, Tá. a Regiane até já ganhou um prêmio, que é o Prêmio Simparc, que é do Sindicato dos Produtores de Belo Horizonte. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz. E a gente recebeu, se não me engano, 4 indicações nessa premiação. Foi bem legal. Mas, como tudo nesse momento de pandemia e enfim, de ataques do governo, teve de dar uma pausa aí. Eles estão tentando fôlego para voltar com esse prêmio. Ok, bacana. E o espetáculo ele vai estar na o local que vocês vão estar. Me É dá no, um segundo. é no Teatro Antunes e no Sesc Vila Mariana. Sesc Vila Mariana, a gente estreia dia 29 Setembro. e vai até o segundo final de semana de outubro. Se não me engano, dia 8 ou 9, eu esqueci de anotar 9 isso de aqui. outubro. 29 de 9, setembro a 9 de outubro. isso, de 29 a 9. Lembrando que no dia 2 de outubro não tem sessão, que é dia da eleição, né, um dia Sim. importante aí para nós, principalmente nós brasileiros que votamos, para que a gente tenha realmente a cabeça no lugar para fazer uma escolha que faça alguma relevância aí nos próximos 4 anos. E é isso, a gente não pode deixar de olhar para o passado, né? Principalmente o passado recente. Se a gente olhar para ele, a gente vai entender que existem outras possibilidades e outras formas de construir um país melhor. Dia 2 a gente vai voltar para Belo Horizonte para poder exercer esse nosso direito aí de cidadão. Parabéns. Que é a nossa arma, né? O voto é a nossa arma que está nas nossas mãos para que a gente possa fazer as mudanças que, que a gente deseja, né? Então, só através do voto mesmo. E o espetáculo, então, está lá de 29 de setembro a 9 de outubro, no Sesc Vila Mariana, quinta a sábado às 21 horas, uma sessão, né? Quinta, sexta e sábado. Isso. E domingo às 18 horas, né? Horário mais matinê aí. Ingressos R$ 12, credencial plena. O que é isso? É quem tem uma credencial que vocês... Ai, ai, isso eu acho que é alguém que tem uma credencial plena do SESC, isso é alguma coisa do próprio SESC, sabe? E deve ser um Maravilha, desconto ou alguém que paga um pacote, enfim, eu estou pode elucubrando ser. aqui, mas deve ser Então alguma tá coisa aí, assim. ingressos R$ 12, credencial plena, 20 meia entrada, temos meia entrada também, que é interessante, né? R$ 40 a inteira. E vendas online a partir do dia 20 de setembro, às 12 horas, e venda presencial a partir de 21 de setembro, às 17 horas, né? E vocês também vão fazer uma live com o grupo 4 né? Comemorando os 15 anos de atuação e encenação do grupo, né? É, Essa live vai ser pelo YouTube do Sesc Vila Mariana também. exato. No dia 27, na 27 terça-feira antes. horas. 20 horas. Então é só acessar aí o Sesc Vila Mariana, né? E que 20 horas, dia 27 de setembro, que vai estar lá a live de comemoração dos 15 anos do grupo 4 Sensacional grupo. Ítalo, a gente está no final do programa. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Foi uma honra para nós aqui do Esquinas da Cultura te receber. Agradeço imensamente e parabenizo o grupo pelos 15 anos e pelos grandes espetáculos que vocês nos trazem e que nos faz refletir sobre as mazelas do ser humano e sobre o poder, né? Essa paixão pelo poder que traz grandes problemas para a gente, né? Depende de quem esteja no poder. E agora a gente tem a oportunidade, agora em dia 2, de mudar algumas coisas, né? Para que a gente possa, principalmente os artistas, a cultura desse país, ter uma vida melhor, uma reviravolta, quem sabe, né?
Ítalo, mais uma vez, muito obrigada. O Esquina da Cultura está aqui para vocês, artistas. Quando você desejar, venha contar sobre os novos espetáculos, as novas produções que vocês fazem. Parabéns mais uma vez, beijo a todo elenco. Parabéns à Rejane pelo prêmio também. E vou ver se eu consigo estar presente nesse espetáculo tão interessante que é o Esquina da Cultura assina embaixo. Você que está conosco, não perde não, tá? Tragédia, que é sensacional. Obrigada, Ítalo. Forte abraço para você, viu? Valeu, Marta. Obrigado a você, a toda a equipe aí do Esquina da Cultura. Agradeço em nome do Grupo 415 pela oportunidade de conversar um pouco, né, sobre o nosso trabalho, sobre essa trajetória de 15 anos. E vida longa também é um programa e que a gente possa se encontrar lá no teatro. Não só você, mas todos e todas que estão aqui nos assistindo. Um abraço. Obrigado. Abraço, Ítalo. E eu aproveito para me despedir de você que esteve conosco mais uma vez aqui pela BCC Television, www.bcctelevision.com.br. Nos acesse, acompanhe a nossa programação. Uma boa semana a todos. Até terça-feira que vem, às 13 horas, aqui. Beijo no coração. Tchau.